Você tem sido abençoado com esse ensino, mais abençoado ainda nós seremos ao praticarmos as verdades que a gente tem ouvido. Amém? Se você quiser vir mais para frente, venha, a igreja está um pouco espalhada. Se você puder vir, deu certo, Rian? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos transmitindo apenas pelo Instagram, tá certo? E aí, meus amados irmãos, hoje nós vamos dar sequência. Vocês lembram que na quarta-feira passada a gente falou dos 3 tipos de homem que a Bíblia revela. Você lembra? A Bíblia fala do homem natural, amém? Você lembra? O que é o homem natural? Aquele que ainda não se rendeu ao Evangelho, aquele que não nasceu de novo. Nós vimos que a Bíblia fala do homem carnal. O homem carnal é aquele que se converteu ao Evangelho, mas ainda está preso às práticas anteriores, vive muito mais controlado pelos seus sentimentos, pelas emoções. Esse é o homem carnal. E nós também vimos que existe o homem espiritual, que é aquele que aceitou a Cristo, creu no Evangelho e tem sido aperfeiçoado pela palavra de Deus. Ele tem se deixado moldar pela palavra de Deus. Ou seja, se era uma pessoa que vivia tendo antes de Cristo muita zanga, era muito raivoso, ou não tinha muito comprometimento com as coisas, ou brigava muito com a mulher, ou não conseguia perdoar, então essa pessoa que aceita Jesus e passa a ser uma pessoa espiritual, ela tem a ser movida pelo Espírito. Por quê, irmãos? Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ter o Espírito de Deus habitando nas nossas vidas. E pelo fato do Espírito de Deus habitar nas nossas vidas, nós ganhamos uma habilidade sobrenatural. Nós ganhamos uma condição que de forma anterior nós não teríamos condição. Por isso que a gente muda, o estilo de vida muda, as palavras mudam, as práticas mudam, amém? Lógico que quando nós recebemos pessoas que se convertem, essas pessoas ainda podem estar andando de forma carnal, porque elas ainda não aprenderam, elas não desenvolveram as suas habilidades para compreender aquilo que a palavra de Deus diz. Mas à medida que elas são ensinadas, à medida que elas honram a palavra, à medida que elas avançam nesse sentido, elas passam também a frutificar, a manifestar o fruto no qual está dentro dela, amém? A Bíblia deixa muito claro, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o Deus da paz os santifique em todo o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que essa passagem está dando uma ordem da formação, da composição do homem. O homem é um ser espiritual, o homem possui uma alma, o homem habita em um corpo, amém? Então, santificando essas 3 partes, significa que nós precisamos nos deixar trabalhar. É interessante a gente entender que quando uma pessoa se converte, o espírito dessa pessoa já está salvo, não é mais condenado, não está mais sujeito ao pecado, porque agora vive para Deus. Esse espírito que foi gerado pela palavra da verdade, esse espírito que foi feito uma nova criação. Então a Bíblia não dá orientação para a gente tentar ficar salvando o nosso espírito, porque ele já foi salvo, mas a Bíblia nos dá orientação para a gente renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A Bíblia nos dá orientação para a gente pensar em tudo que é bom. A Bíblia nos dá orientação para a gente desfazer os sofismas, as fortalezas do adversário, lutando não com as armas da nossa luta, as armas carnais, mas
pensando na palavra, submetendo os nossos pensamentos ao senhorio de Jesus Cristo, nos tornando obedientes ao que a palavra está dizendo, então nós estaremos renovando a nossa mente, aleluia, nós estaremos salvando a nossa alma, amém? É interessante nós nos lembrarmos que no início a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus criou aquele homem, aquele homem de barro, aquela estrutura, e então nós podemos ver que o Senhor ali, Ele criou a casa onde Ele estaria soprando naquela casa de barro. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, formou Deus o homem do pó da terra, isso é, Ele fez ali a casa terrestre, do homem espiritual, e depois a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, soprou o seu fôlego, louvado seja Deus. Quando Deus soprou, é como se estivesse apertando um botão, é como se estivesse acontecendo uma explosão, é como se estivesse acontecendo algo extraordinário, quando Deus soprou do seu próprio espírito, aquele boneco se transformou em uma alma vivente. Aleluia! A casa, o espírito e a alma vivente, ou seja, nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma e habitamos em um corpo, louvado seja o Senhor. Então nós vimos, meus amados irmãos, que enquanto nós estamos avançando no crescimento na palavra de Deus, nós precisamos nos deixar guiar, não pelos sentimentos, mas pela palavra de Deus. Se a gente fizer isso, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Meditando na palavra, se submetendo à palavra. Alguém disse uma moda, algo diferente, algo que mexeu com você e você não encontra na palavra, você não precisa acreditar naquilo, mas você deve continuar acreditando na palavra. E aí o que é que vai acontecer? Você estará experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Jesus! Você entende isso, irmãos? Então surgem muitas coisas no meio cristão, que não é de hoje, é de muito tempo, irmãos, em que pessoas se levantam para nos dizer coisas contrárias à palavra de Deus. E aí, como o Wagner estava falando aqui no começo, pessoas começaram a decidir terem os seus gurus espirituais, os seus conselheiros espirituais na internet. Não sou contra a internet, mas pessoas começam a acreditar em pessoas que tiveram experiências ruins na igreja. E essas pessoas tiveram experiências ruins na igreja, e então elas aplicam essas experiências ruins para todos os outros e querem aconselhar, e esquecem do que a palavra de Deus diz. Vivem feridas e magoadas, e um monte de trouxa, um monte de gente boba começa a acreditar nessas pessoas e fica magoado com a igreja. Não entende que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, e o cabeça da igreja não é um cabeça sem corpo. Tem os membros do corpo. Amém? Então tem muita gente aí, teve uma experiência ruim, vai falar bobagem na internet, e um monte de boboca acredita, passa a acreditar. Mas para mim esse negócio de congregar se resolve só em um versículo, para mim já é suficiente, Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes,
admoestemos uns aos outros, porque vede que o dia se aproxima. Aleluia! Então, irmãos, não, mas é porque não precisa mais. É o que estão dizendo. E se é isso que já está no coração de tal pessoa, então casou, entende? Casou. Deu certinho, porque era aquilo que ela estava querendo que fosse defendido. Mas se você ficar com a palavra de Deus, irmão, você chegará no porto seguro. Amém? E aí, então nós estamos falando exatamente, irmãos, sobre andar no Espírito, louvado seja Deus. Para muitos que passaram a estudar um pouco e viram que é um confronto que não começou agora. Pessoas se levantaram na época dos chamados pais da igreja, e eles diziam: não, Jesus Cristo, ele não é um ser humano, ele não pode ser um ser humano, porque o corpo, ele é mau, o corpo, ele está fadado ao pecado. Então Jesus, ele tem apenas a aparência de que é um homem, mas ele não é homem. Mas aí João, ele diz assim: aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, seja maldito. Está querendo negar que ele assumiu a forma humana. E isso mexia com pessoas no seio da igreja. Outros diziam que a salvação era um conhecimento para uns poucos. O gnosticismo é um conhecimento que é apenas para um grupo fechado. Mas, meus amados irmãos, o Senhor veio para todos. Aleluia! A vontade de Deus, está em Timóteo, né? É que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. A vontade dele é essa. Mas aí pessoas, elas vêm sendo influenciadas por demônios, elas vêm sendo influenciadas por suas próprias vaidades, elas vêm construindo suas histórias e alguma coisa dá errada, e elas começam a se deixar levar por sua suposta inteligência, e acabam se perdendo. E o pior, levantam um monte de seguidor, um monte de gente que passa a acreditar. Não, é porque já leu não sei quantos livros, escreveu não sei quantos livros, fala não sei quantas línguas. Tudo isso é muito bom, se for para o louvor da glória de Deus e não fugir daqui. Amém? Então os pais da igreja, eles começaram a tecer, a elaborar a teologia, para poder preservar o ensino dos apóstolos, e as pessoas não caíssem em outras valas. Eles estavam ali trabalhando para que mantivesse os cristãos que estavam chegando, as novas gerações, a acreditar no que a palavra de Deus estava dizendo. Mas foram surgindo os heréticos. Celso, o anticristão, Ário, que criou essa história do agnosticismo, né, tem muito a ver com os seus ensinos, e outros mais. Então, meus amados irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da nossa mensagem é essa mesmo, é andar no Espírito, porque o Espírito de Deus é uma pessoa, e Ele continua falando nos dias de hoje, mas Ele não vai falar desconectado com aquilo que Ele já deixou para a igreja. Porém, se nós como igreja não temos o conhecimento daquilo que diz respeito para a igreja, nós podemos cair num erro. Nós podemos cair num erro. Grandes homens e mulheres de Deus que foram ícones aí na história do cristianismo, mas que em certo momento da vida escutaram um anjo falando. Um anjo que não estava dizendo coisa que estava alinhada com a palavra, e eles creram e passaram a investir nisso. E saíram da verdade da palavra. E aí conseguiram
obviamente, levantar muitas pessoas para segui-los. Foi assim que surgiu as falsas religiões, as seitas, as heresias. Porque ouviu um anjo, apareceu e disse uma coisa. E o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz: se vier outro, até mesmo a gente, eu pregando outro evangelho, pode ser até um anjo, mas se pregar outro evangelho, seja maldito. Então alguém teve um sonho, o anjo apareceu e disse tal coisa, foi lá na palavra, não tem aquilo, não foi Deus. Pode até ter sido um anjo, mas um anjo caído, né? Porque a Bíblia, ela não aceita interpretações que não estejam de acordo com as regras da hermenêutica, da exegese e do ensino do Espírito de Deus, irmãos. Se ficar só com a exegese, só com a hermenêutica, com as ferramentas de investigação interpretativa da Bíblia, e deixar de ouvir o Espírito de Deus, também não é suficiente. Por isso que tem teólogo de tudo que é jeito. Tem teólogo que diz uma coisa e tem outro que diz o que aquele diz. Tem teólogos que caminharam a vida toda junto, mas quando chegaram no momento da ceia, onde dizem assim, não, o pão se transforma no corpo de Jesus. O outro, não, ele apenas representa. Então vamos separar, porque eu penso assim, você pensa assim. E por aí vai, irmãos. Mas, se nós estamos andando no Espírito e alguma coisa foi dita ao teu coração, veja se a palavra de Deus, ela diz isso. Veja como o seu Espírito recebe aquela informação. Veja como você entende essa impressão no seu Espírito, com alegria, com receio, com freio, com aperto ou com tranquilidade. Andar no Espírito é a vontade de Deus para todos nós. É a vontade de Deus. E aí, queridos, a gente falou desses 3 tipos de homens, né? Você lembra? A gente comentou um pouco, que está em 1 Coríntios, né? Capítulo de número 2. Só para a gente deixar esse retorno aqui para vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom, meus amados. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Deixa eu ver. Primeira Coríntios, capítulo de número 2, versículos 14, diz assim, 15, ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está o homem natural. O homem natural, ele não compreende porque que você simplesmente se alegra em dar glória a Deus. Ele não entende porque você diz que ora e fala em línguas. Ele não compreende porque você está enfrentando um problema, uma dificuldade, mas você está ali demonstrando a sua fé. Ele não entende. Porque ele é um homem natural. Não tem contato com as coisas do Espírito de Deus. Ele se fecha para as coisas do Espírito de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é a ideia, é a imagem de alguém que está para receber um hóspede, mas ela não recebe. A palavra de Deus é como se fosse esse hóspede, e o dono da casa fecha-se e não recebe aquela palavra. Aí parece que é loucura. Entende? Esse é o homem natural. O homem, aí ele diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha só, irmãos, o homem espiritual, ele julga todas as coisas
pela perspectiva de agradar a Deus. Ele percebe todas as coisas, ele procura resolver todas as coisas com uma habilidade que antes ele não tinha, porque agora ele tem dentro dele o Espírito de Deus que lhe ensina todas as coisas. Pode até ele errar, por não se inclinar do modo correto, se precipitar, mas o homem espiritual, ele julga todas as coisas não mais baseado em si mesmo, mas ele tem o próprio Espírito, o mestre dos mestres, lhe guiando. É diferente. Coisas óbvias e coisas também capciosas, difíceis de se compreender. O homem espiritual, ele não é julgado por ninguém, mas a todas as coisas julga porque ele discerne no Espírito. Glória a Deus. Será que esse negócio é de Deus? O homem espiritual sabe. Ele sabe, a mulher espiritual sabe, louvado seja o Senhor. Aleluia. Os homens e as mulheres espirituais estão aqui, amém? Aleluia! Glória a Deus. Aí se você ver 1 Coríntios capítulo de número 3, diz assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha só, irmãos, Paulo está falando para a igreja de Corinto, que ele não podia falar coisas espirituais, porque eles estavam se comportando de modo carnal. Ciúme, contenda, preferência para cá, para lá. E aí, irmãos, a gente precisa entender que essa palavra que foi escrita há um bom tempo atrás, ela não está obsoleta, ultrapassada, envelhecida, ela é para hoje. Ciumeira, preferência, isso, aquilo, carnalidade, gente crente. Então aconteça o que acontecer contigo, você quer desenvolver a habilidade de ser uma pessoa espiritual, sofra o dano, fique no prejuízo se for necessário, mas guarde o seu coração da mágoa, guarde o seu coração da vingança, guarde-se disso, por quê? Porque você é espiritual. Pastor, mas porque não aconteceu contigo? Fizeram assim, 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 botaram, foi os 5 dedos, mais os outros 5 na minha cara, eu fiquei muito invocado, pastor. Fique invocado, fique. Mas que seja para passar o mais rapidamente possível. Não, eu não levo o desaforo para casa. Conversa é essa? Isso não é atitude de um crente espiritual. Você está aqui? Eu acho que está quente, né, irmãos? Ô, glória! Será 10 horas já? Estou sem relógio aqui, irmãos. Me avisem aí. Que hora é essa agora? 15 para as 8, certo, irmão? Ô, glória, obrigado, Pai. Deus é bom. Então, irmãos, eu falei isso tudo aqui, porque é necessário para a gente dar uma recapitulada. Amém? A gente precisa obedecer à palavra de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés, que o Espírito de Deus nem habitava nele, mas uma vez ele viu 2 caboclos brigando, ele viu um egípcio e um hebreu brigando. Ele foi lá e meteu a pé no outro, ainda matou o egípcio. Matou.
Mas depois que ele tem experiências com Deus, ele teve 3 períodos de 40 anos, né, irmãos? A Bíblia fala que aquele homem era o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Será, pastor, que eu vou chegar lá? Irmão, você já chegou pela fé. Submete-se à palavra de Deus. Acolhei em vós a palavra de Deus em você implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí hoje, irmãos, eu queria desenvolver, compartilhar um pouco. Eu sei que a gente vai dar só uma iniciada, porque o tempo já avançou bastante. Mas, nesse momento, só para deixar para você aí, eu queria te dizer, irmãos, que a gente precisa lembrar que existe uma diferença entre o espírito humano e a alma do ser humano. Eu até ri, né, me alegrei, porque em oração, o pastor Wagner, ele citou essa passagem em oração. Lá em Hebreus, capítulo de número 4, é isso? Versículo de número 12. A gente pode ver lá. Porque tem gente que pensa que o ser humano ele é apenas corpo e alma. Que muito provavelmente no entendimento de muitos, alma e espírito é uma coisa só. Mas veja aí, irmãos, se tem sentido isso ser verdade, já que a palavra de Deus ela é mais cortante, ó. Porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, diga aí por favor, diga, alma e espírito. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, contato com o intelecto, as emoções, os pensamentos, as coisas cognitivas assim chamadas, né, inteligência, alma e espírito. Se fosse uma coisa só, a palavra de Deus não estaria dizendo que a própria palavra, ela é poderosa para dividir entre um e outro. Você está aqui? Está escrito aí. Alguém pode dizer para você, não, o homem é só corpo e alma. Não, ele é espírito, ele tem uma alma, e ele habita em um corpo. Aleluia. O espírito entra em contato com as coisas espirituais, com o sobrenatural. A alma com as coisas do intelecto. E o corpo com as coisas deste mundo. Os contatos com as coisas deste mundo. Não tem só essa passagem. Está dito aí bem claramente que existe diferença entre o espírito e a alma humana. A alma e espírito são coisas diferentes, pois se fossem a mesma coisa, como poderia ser separado pela palavra de Deus? É interessante a gente se fazer essa pergunta. Se fosse uma coisa só, não teria necessidade de estar sendo colocado dessa forma. O que a gente precisa tentar entender é que alma e espírito estão, de certa forma, tão entrelaçados, tão ligados um ao outro, que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela consegue penetrar na linha divisória entre a alma e o espírito humano. Ela tem precisão. E ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Outra passagem que fala que tem uma diferença. 1 Coríntios 14:14. Deixar essas referências aí para você estar meditando. 1 Coríntios 14:14, que diz assim:
Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Alguma Bíblia aqui diz a minha alma? Mente e alma é a mesma coisa, certo, irmãos? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, o apóstolo Paulo está dizendo, se eu estiver orando em outra língua, o meu espírito está orando de fato, está falando com Deus, e a minha mente fica infrutífera. Ela não fica dizendo assim, né? Mas que língua é essa? Mas o que é que você está querendo dizer? Ela fica voando, ela fica orbitando, vamos dizer assim. Ela não entende. Então, a alma fica infrutífera. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele tanto ora com o espírito também e ora com a mente, porque você pode criar imagens enquanto você está orando em línguas. Criar imagens para que a tua mente esteja colaborando para aquele momento. Você intercedendo por alguém, você pensando na sua própria edificação, você prostrado diante do Senhor e por aí vai. Porque se você ficar tentando captar o que a tua mente está dizendo, ela vai querer bloquear, neutralizar o seu ato de fé em falar em línguas. Amém? Você está falando uma língua que não tem a menor razão de ser para nossa inteligência. Por isso que quando você está orando em língua, o seu espírito está de fato orando. Interessante, né? Mas a sua mente está infrutífera. Oh, glória a Jesus! Não dorme não, irmão. Então, irmãos, a mente é uma parte, a mente é uma parte do homem. A alma inclui o intelecto, a vontade e as emoções. E aí, para a gente encerrar, olha só o que diz aqui em Tiago 1:21. Tiago 1:21, depois de Hebreus. Tiago 1:21. Aleluia. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, louvado seja Deus. Isso significa, irmãos, a gente entender que quando tu e eu, nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso espírito foi recriado. Mas a nossa parte emocional, nosso intelecto, ele é salvo progressivamente à medida que a gente se submete à palavra de Deus. Por que que pessoas cristãs podem cair em depressão? Por que que pessoas cristãs podem permitir crescer nelas um ataque de enfermidade? Por que que pessoas cristãs podem embarcar numa falta de sentido para viver? Muito embora elas sejam salvas no Espírito, porque elas não aprenderam ou não tiveram ainda o conhecimento de se submeter à palavra de Deus. Lembra que Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, não é porque a nossa mente é a mente dele, mas que nós precisamos pensar como ele pensou. Homens de pequena fé, por que que vocês não resolveram isso? Então, como ele pensa, nós precisamos pensar. É difícil para ti, Vitória, mas para ele não é. Pedro disse assim: Senhor, se for tu mesmo, manda eu ir ter contigo nas águas. Jesus disse assim: vem. Jesus não estava pensando que ele ia afundar. Jesus estava dizendo: se eu não estou andando nas águas, você também pode, porque tudo é possível ao que crê.
Jesus disse assim: olha, o povo lá, né, já estava entardecendo, ficando escuro, e aí uns disseram assim: Senhor, está na hora de mandar esse povo pegar o beco. Daqui a pouco eles vão morrer de fome aqui e vão culpar a gente. Jesus disse o quê? Tem aí, o que é que tem aí? O que é? O que é que tem aí? Tem uns pãezinhos, peixinhos. Manda todo mundo sentar. Vocês vão dar de comer a eles. E ter a mente. Jesus Cristo, ele tem uma mente e ele quer que nós pensemos da mesma forma. Pastor, eu estou passando um momento dificílimo. Nós reconhecemos que pode ser dificílimo. Nós não negamos que pode ser dificílimo. Mas nós precisamos nos render à palavra de Deus. Ainda que seja necessário você fazer como fez aquele pai. Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, ajude-me na minha pouca fé ou na minha incredulidade. Você está aqui? Então por que que os fantasmas podem abater um cristão? Por quê? Porque se nós não fizermos o que a palavra de Deus está dizendo, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Só a única coisa que pode salvar a nossa alma dos pensamentos terríveis é a palavra de Deus. Irmãos, os pensamentos ruins a gente não consegue evitar. Eles de repente chegam, você está aqui falando em língua, está orando, está sapateando, eita glória, vem o pensamento cruel. Mas você pode paralisar aquele pensamento. Você não precisa ficar dando combustível a ele. Você pode paralisar. Lembra daquela história? Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas se um pássaro quiser fazer um ninho na sua cabeça, você vai deixar? Vai deixar. Você não pode impedir que as moscas fiquem ali tentando avançar no teu prato de comida. Mas na hora que você está ali, se ela chegar perto, opa, não pode ficar, coma aqui comigo, minha filha, não tem nada não. Eu deixo aqui um pouquinho para você. Vai fazer isso. Então, da mesma forma, se você entender isso, aleluia, glória a Deus. Vou encerrar, irmãos, porque eu estou me lembrando aqui do cara chamado Daniel. Daniel tinha uma sentença sobre ele, que ninguém podia falar com outro Deus, mas tinha que orar ao rei, tinha que pedir ao rei, tinha que se submeter ao rei. Isso é assustador, irmãos. Mas ele ficou com a sua fé. Irmão, tu vai morrer de Covid, tu vai morrer de câncer, tu vai não sei o que, irmão, isso pode ser assustador e pode matar mesmo. E mata bem rapidinho se o sujeito se entregar. Mas se você falar a palavra, eu sou sarado, sou curado, ele já levou sobre si, aleluia. Você está renovando a sua mente. Mas será mesmo? Eu já estou até sentindo mesmo, ó. Meu coração estava bem calminho, mas já está agitado, parece que eu já estou aqui tendo queda de pressão. Sabe, tem gente que fica assim, porque começou a acreditar, irmão, numa falsa mensagem, num sofisma. Então, veja que o teu espírito está salvo, mas a minha e a tua alma precisa ser salva pela meditação, a declaração e a prática da palavra de Deus. Não precisamos de culto de libertação, irmãos. A libertação está acontecendo agora, quando você está abrindo o seu coração. Eu vou fazer assim agora. Aí você está sendo liberto. Amém? Aí por fim, irmãos,
eu dizer aqui mais essa aqui para você. Romanos 12, 2, né? Que eu já disse, já recitei aqui para você. Não vou ler de novo, mas vamos ver o que é que diz aqui em Salmos 19, versículo de número 7. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver o que é que diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ah, pastor, não estou bem, estou me sentindo só, estou me sentindo desiludido, não estou com vontade de fazer nada. Você fica falando, fazendo essas declarações, você realmente está se sentindo assim naquele momento? Então você já disse uma vez, para aquilo e diz, Senhor, eu não vou ficar assim, porque a sua palavra, ela está restaurando a minha forma de pensar. É simples. Não vos conformeis com este mundo. Outro dia eu vi na internet uma melancia em formato de coração. Eu não sei se era montagem ou não, mas eu vi a melancia em formato de coração. Aquele fruto maravilhoso ficou igual um coração, não um coração humano, mas o coração símbolo que a gente conhece. Ficou igual. Aquele fruto se assemelhou, se conformou àquele formato. O que é que eu quero dizer, irmãos? Que a nossa mente precisa se conformar, não aos pensamentos do mundo, mas ao que a palavra de Deus diz. Tu vai viver energizado. Vai ter problema, vai, mas você vai ser diferente. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela cura liberada. Nós te louvamos pelo poder da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Você pode, irmão, se render ao mesmo modo de pensar de Jesus, que está revelado em sua palavra. Jesus não tinha falta, Jesus não andava enfermo, Jesus não tinha nenhuma dificuldade, Jesus enfrentou tudo, irmãos, então eu posso decidir pensar como ele pensou, ou então eu posso tomar uma decisão errada e pensar do modo de viver com medo de tudo. Você está aqui? Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo disse lá, eu sei viver na abundância, na escassez, frio, fome, sede, naufrágio, açoite, enfim, posso tudo. Porque quando ele disse isso, eu creio que ele estava lembrando de que o Senhor disse assim para ele, Paulo, a minha graça te é suficiente. Amém? Você está contente com a graça de Deus? Amém? Você está contente com a graça de Deus, então não deixe o diabo solapar a sua vida, os seus pensamentos. Não deixe. Não deixe. Não deixe que ele diga para você que você está infeliz, que você é assim. Não deixe. Fique com a palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos nessa noite e declaramos, meu Senhor, o poder da sua unção que já despedaçou todo o jugo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Como é bom, Senhor, nós sermos ensinados pela sua palavra e nós estamos aqui recebendo com humildade, nós estamos acolhendo, meu Deus, com mansidão a sua palavra que está sendo implantada no nosso coração, Senhor. E tivemos, meu Senhor, um dia difícil, tivemos situações, meu Senhor, que bateram as nossas
nossas vidas, meu Senhor, mas a sua palavra é poderosa demais, e está, Senhor, nos reanimando, nos fortalecendo, nos equipando, nos enchendo, meu Senhor, do seu Espírito, do seu poder, e nós estamos agora capacitados para correr, Senhor, mais uma milha. Você pensou só em dormir, chegar em casa e dormir porque está cansado, e agora você está pronto para correr mais uma milha. Meu Deus, aleluia! Obrigado, Senhor, por esses irmãos curados, sarados, prósperos, aleluia! Pelos irmãos que estão em casa, meu Deus, a filha da irmã Alice, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela vitória na vida dessa mulher. Meu Deus, que a instrução do seu Espírito seja por ela, meu Senhor, obedecida, e ela, meu Deus amado, comece, Senhor, a exercer a fé na tua palavra, e assim, meu Senhor, todo jugo, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, meu Senhor, no poder da sua palavra. Nós cremos, meu Senhor, que as nossas casas estão guardadas, que vamos chegar já e está tudo bem. Nós cremos que os nossos filhos estão todos bem, estão guardados, estão protegidos. Nós cremos, meu Senhor, que os nossos irmãos que não puderam estar aqui, estão, meu Senhor, debaixo da tua provisão, aleluia. Nós cremos que essa igreja, meu Deus amado, pode ter uma aparência, Senhor, de poucas pessoas, mas é uma grande e gloriosa igreja, Senhor. É uma igreja, meu Deus amado, suprida, abastecida, favorecida pelo teu Espírito, aleluia, porque pertence a ti, Senhor. Nós te damos graças. Leva-nos em paz, em segurança para as nossas casas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito do Altíssimo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. E a igreja gloriosa e triunfante diz amém e graças a Deus, aleluia.